Bom dia. Vocês me ouvem bem? Bom, com essa introdução musical, ficou perfeito. Bom, irmãos, mais uma vez, bom dia. É uma alegria estar com vocês aqui para um EBD. E o livro de Josué, ele é um livro de aventura, é uma narrativa intensa. Mas ele também é um tesouro da palavra de Deus. E nesse tesouro nós vamos encontrar algumas pérolas. Então você fique atento, porque essas pérolas é o que a gente vai explorar um pouco mais. E eu reservei 3 pérolas para que a gente medite depois nos grupos de reflexão, após a aula. Então 3 estão reservadas para serem melhor analisadas e conversadas entre os irmãos posteriormente à aula, amém? Bom, a síntese do livro de Josué, uma das sínteses possível da gente entender é a vitória da fé. Eu vi um estudo também que falava que a síntese de Josué é conquista. Mas eu prefiro valorizar o fato de que tudo só foi possível por causa de Deus. Então vamos ler o versículo Josué 21, 44, 45. Na Bíblia. Josué 21, versículo 44 e 45, diz assim: E o Senhor lhes deu repouso de todos os lados, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todos os seus inimigos o Senhor entregou-lhes nas mãos. Palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Guarde isso agora. Tudo se cumpriu. Eu gostei dessa síntese, prefiro essa. Prefiro essa. Porque nós vamos ver que a conquista, ela é até certo ponto relativa. Guarde isso com você que no final a gente vai entender melhor, tá bom? Tá? Então vamos prosseguir. Contexto histórico. Lembrando que nós estamos estudando a Bíblia, né, todos os livros, e até agora a gente viu o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Certo, irmã Bernadette? Os pastores aqui, ok? E até agora o que a gente viu o Pentateuco nos mostra a criação, o Êxodo, a saída, a libertação do povo. Levítico nos chama a santidade, Números é uma organizada nas coisas, e o Deuteronômio é um reforço. Estamos na iminência de que algo vai acontecer. É necessário reforçar algumas coisas importantes. E o livro de Josué finalmente, chegamos, e agora? Vamos conquistar, vamos entrar. Vamos tomar posse das promessas que Deus fez aos nossos pais. Porque lembrando, irmãos, que os únicos da geração que saiu do Egito, os únicos 2 que entraram na terra prometida eram Josué e Caleb. Josué que foi rebatizado, porque o seu primeiro nome era Oséias, não é isso? E aí ele ganhou o nome de Josué, acho que foi Moisés que deu esse nome para ele, né? Vamos lá. Esse é o contexto. O autor, assim, não há uma certeza para afirmar que o livro de Josué foi escrito por Josué, tá? Então, a autoria é desconhecida, porém, entende-se que uma pessoa que era testemunha dos fatos escreveu. E a gente vai ver que Josué também sabia escrever, porque em determinado momento ele escreve a lei na pedra, novamente. Ele copia. Eu estou entendendo que essa é a primeira cópia então, né?
É a primeira cópia, né? E interessante que isso para o judeu, até hoje, é uma coisa importantíssima. A tradição de se fazer as cópias. As cópias são necessárias. Porque o material, ele é perecível, né? Eu sou da geração do vinil. O vinil era uma bênção, né? A gente usava o vinil e o vinil riscava e você tinha que ir lá e tentar limpar para poder ouvir aquele trechinho. Aí veio o DVD e achávamos que o DVD era indestrutível. Não, não é indestrutível. Hoje a gente sabe que o DVD também estraga, não é? Atualmente a memória é o que conta. A memória que eu digo é cartão. Mas vocês podem acreditar que o cartão também não é indestrutível. O cartão também... Jamais passe um cartão de memória perto de um campo magnético. Você vai perder tudo que está escrito lá. Então, a necessidade de copiar é para que você mantenha vivo aquelas palavras. Amém? Já falamos do autor. Período. O período aqui também é uma data aproximada, irmãos. Aproximadamente entre 1400 e 1375 anos antes de Cristo. Que antes de Cristo ela é contada diminuindo, né? Você vai vindo lá o ano 4000, 3000, 2000, vai diminuindo até chegar em zero. Você vê a importância que Jesus tem na história mundial. Muito bem. O período, então, interessante, é um período de aproximadamente 25 anos. Né? Onde muita coisa acontece. Curiosidade. Eu trouxe aqui uma curiosidade. Tanto o nome Josué como o nome Jesus, eles têm a mesma raiz. Eles têm o mesmo significado. Deus salva. Amém? Eu não vou entrar no mérito aqui de falar o hebraico, porque eu vou me atrapalhar. Não tenho essa formação. Então, fiquem apenas com a curiosidade. Que Josué e Jesus têm basicamente o mesmo significado. E aí, né, irmãos, tem autores e estudos que fazem um comparativo entre Josué e Jesus. Tá? Como Josué sendo uma figura daquilo que virá. Um anúncio do Messias. Amém? Existe uma divisão, e aí eu vou pedir... mas o irmão está afiado demais aí em cima. Você vai deixar nesse slide, tá bom? E aí a gente vai... essa divisão didática, ela primeiro divide o livro de Josué do 1 ao 12, que é um período que o autor daqui do estudo chamou de conquista. E depois do 13 até o 24, ele chamou de organização. A gente ainda consegue fazer mais uma divisãozinha aí. Do 1 ao 5, é aquele momento que você está nas portas da terra prometida. Então, vamos dizer assim, o povo está ali diante do Jordão. Na iminência. Sabe quando você está na iminência de uma bênção, irmão? Na iminência de algo importante na tua vida? Era como o povo estava ali. Aí do 6 ao 12, nós vamos ter um período mais intenso, onde as novelas gostam de frisar bem essa parte. As batalhas, as lutas, as conquistas e também a derrota. Porque aconteceu. Nem tudo são flores, nem tudo foram flores aqui nessa história. Teve derrota, teve, de certa forma, traição. Quem foi traído? Deus foi traído. Porque havia dado uma ordenança que não foi cumprida. E teve vitória, claro. Teve vitória. E já dentro da segunda metade do livro, do 13 ao 19, nós temos a hora da partilha, a divisão das terras. Porque, irmãos, essa é uma promessa antiga, né? Que cada tribo ia receber o seu pedaço de terra. A terra era necessária para a sobrevivência. Da terra você tirava o seu pão, o seu sustento. Criava os seus animais, as suas manadas, tinha o pasto. E era sobrevivência. Até hoje terra é importante.
Nós vemos países que estão em conflito hoje, país desenvolvido, lá na América do Norte. Tem um sério problema. Tem muita terra e pouca gente. Segundo maior território do mundo e população pequena, concentrada na fronteira. Estou falando do Canadá, tá bom? Curiosidade. Essa história de terra é uma coisa importante, irmãos. Não basta você ter a terra, você precisa tomar posse. E aqui só um parênteses, eu tive um conhecido lá em Santa Catarina, eu morei uns anos em Florianópolis, na minha juventude, da adolescência para a juventude. E eu tive um vizinho que eles eram uma família do Rio Grande do Sul. Um casal sensacional, os dois professores da Universidade de Santa Catarina, sabe? Dona Márcia era carioca, formada também em matemática. E o seu Renato era gaúcho, também formado, só que eu acho que em estatística. Os dois davam aula. A família deles era proprietária de terras vastas no norte do Brasil. Eles tinham uma escritura que era da época imperial. Era deles. Aquilo ali tinha sido passado para eles. Só que não tomaram posse. Em épocas mais recentes, a família do seu Renato foi lá ver o que estava acontecendo. Tinha cidade, tinha assentamento, tinha fazenda, tinha tudo isso no lugar deles. Eles não poderiam mais fazer nada. Então é importante a gente tomar posse das coisas que a gente tem. E esse é o dilema que a gente vai ver que o povo de Deus passou por esse dilema aqui ao longo dessa caminhada, tá bom? E finalmente, depois da divisão das terras, tem uns 4 capítulos aí, do 20, 21, 22, 5 na verdade, né? Do 20 ao 24 nós temos ajustes finais. Aquela história, né? Você está diante de um projeto grande. Você se preocupa em seguir um caminho, que é o caminho que 80% vai resolver. Vai ficar uns 20% que você sabe que depois vai ter que tratar, não é assim? Geralmente a gente faz assim. Por exemplo, diante de uma limpeza pesada, a gente vai naquilo que é... Vamos pegar o pior logo de cara. Vamos limpar o mais difícil, vamos começar por cima. E vai ficar uns 20% no finalzinho que você vai ter que tratar também. São os ajustes finais. E aí eu achei legal trazer para os irmãos um resumo de cada capítulo. Porque eu sei como é que é a correria, às vezes a pessoa não conseguiu ler, não deu tempo, não acabou. Então eu vou dar uma forcinha para os irmãos. Obviamente eu li o livro todo, né? E eu procurei fazer o seguinte, olha, de cada capítulo, será que eu consigo transformar o capítulo numa frase? Essa técnica ela é um pouco preocupante, porque às vezes uma frase não basta, tá bom? Então eu espero que vocês compreendam que essa frase é para pegar a ideia principal e pode ter divergência, você pode ter uma outra opinião. Não está certo nem errado. Soma com a minha, tá bom? O capítulo 1 tem uma pérola logo de cara. Vamos ler que é importante. Você está com a sua Bíblia aí? Josué 1. Os versículos que são as pérolas da palavra de Deus são, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Versículo 7. Esforça-te e tem bom ânimo. Desculpa, eu acabei lendo de novo 6. 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem à direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Achou? O 3. Pode ler, por favor, irmã. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, dado. Como eu disse a Moisés. Então é assim.
Às vezes a gente não se acha digno de fazer algo, porque a gente tem aquela tendência de achar, não, o outro é mais digno. Deus sentiu necessidade de falar para Josué: Josué, aquilo que eu prometi para Moisés vai acontecer com você. E aí ele repete 3 vezes. Vamos concluir a leitura, porque o 9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pois não. É importante. Que você seja forte e valente. Porque as coisas que estão para acontecer são difíceis, são duras. É aventura, é coisa que mexe com o psicológico, abala. Se não tiver preparado, com o ânimo certo, tendo consciência do que vai enfrentar, não vai terminar. Deus repete aqui, né, irmãos? 3 vezes, vocês repararam? Esforça-te e tem bom ânimo. Isso aqui é uma das pérolas para reflexão, tá? Então, na aula depois, junto nos grupos, a gente vai refletir em cima dessa pérola aqui. Capítulo 2. Nós temos lá os espias, né? Porque Josué também manda espias. Também manda lá o pessoal dar uma olhada. Olha lá, vai lá dar uma olhada, ver como é que é. Ele também manda espias. E aí temos uma outra pérola, que eu chamei de a declaração de Raabe. Alguém quer ler? Versículo 11 do 2. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração. Ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Pois é. Ela fala 2 coisas aqui, né? Ela fala que assim, olha, está todo mundo apavorado. Porque as coisas que a gente ficou sabendo, que vocês fizeram, do outro lado do Jordão, e aí a declaração é: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Eu creio que isso agradou a Deus, né? Agradou a Deus, ela teve a ousadia de pedir para ser poupada, ela e a sua família e tudo que ela tinha. Ela teve a ousadia de ajudar os espias, porque em algum momento, o pessoal que toma conta da cidade ficou sabendo. Então, vocês vejam, né? Fogo amigo? Como assim? Eu não quis entrar em detalhe aqui, não fiquei meditando muito em cima disso, mas o fato é que os espias, a intenção foi descoberta. E Raabe foi fundamental aqui para poupar a vida dos 2 espias. Muito bem, o capítulo 3 fala da passagem a seco pelo rio Jordão. E aqui é interessante que, assim como o povo de Deus havia passado a seco pelo Mar Vermelho, aqui também ele vai passar a seco pelo rio Jordão. Diz a palavra que as águas, elas ficaram retidas, né, da onde ela vem, né, ela vem correndo da sua nascente, então o seu curso ela ficou retido ali, então se formou um paredão de água. É milagre de Deus, irmãos. Eu creio que assim como o povo passou a seco no Mar Vermelho, passou aqui também no Jordão. E isso aqui é o mais interessante do capítulo 3. Capítulo 4, as pedras memoriais, porque ao passar pelo rio, Josué falou o seguinte: olha, recolhe pedras aí. E vamos ler o versículo 14, 4:14. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram todos os dias da sua vida, como haviam respeitado o Senhor. Isso faz parte da nossa natureza, a dificuldade de acreditar no sobrenatural. Deus sentiu que deveria fazer com Josué da mesma forma que havia feito com Moisés. Com que objetivo? Para que Josué fosse respeitado.
para que Josué visse ali um servo de Deus. Olha, Deus é com Josué. Porque do mesmo jeito que aconteceu com Moisés e o povo lá saindo do Egito, aconteceu agora. Vamos respeitar esse homem, porque Deus é com ele. Essa é a síntese do capítulo 4. Capítulo 5, o povo é circuncidado e celebra a Páscoa. O 11 e o 12, versículos 11 e 12 do capítulo 5. Amém. Olha que coisa interessante, irmãos. O maná parou de cair nesse momento. Ele estava caindo até aquele dia. O maná caía do céu até aquele dia. Quando o povo já havia conquistado uma parte da terra, sob a liderança de Moisés, e 2,5 tribos ficaram com essas terras do lado oriental do Jordão. Depois nós vamos ver vou dar um spoiler aqui, deixa. Ignora o que eu falei. O maná caía até aquele dia. E olha que interessante, eles celebraram a Páscoa. E aí você pode me perguntar, circuncidado, como assim? Já não tinha sido? Aquela geração que passou, sim, mas a geração que estava no deserto, que é filha da primeira geração, não. E a sua aliança? É aquilo que Deus ordenou. Cumpre agora. Cumpre agora a minha ordenança, que a circuncisão era um sinal físico de uma aliança. Tá? Lógico, isso tinha a ver com os homens, né? Exclusiva dos homens. Vamos avançar aqui, que temos mais 15 minutos. Capítulo 6, a queda das muralhas de Jericó. Então a gente cantou aqui, né? Na entrada, as muralhas caíram. Interessante que a queda, ela foi fruto do quê? Da perseverança. Porque assim, algo que humanamente você vai falar, impossível. Impossível. Que sentido tem isso? Que lógica tem isso? Como que uma muralha espessa, alta, poderosa, de pedras firmes e sólidas, vai cair simplesmente porque o povo está rodeando? Interessante que a tradução que eu li da Bíblia fala de cercar, né? Então, rodearam a cidade inteira. A muralha, uma cidade fortificada, ela era toda murada. Não tinha pontos vulneráveis. Então a gente entende, pela leitura do texto, que Jericó era uma cidade toda cercada de muralhas. E a palavra diz que o povo então rodeou, né? Ia os levitas, num cortejo, como se fosse um cortejo. Os irmãos leram, não vou ficar repetindo, né? Mas o foco aqui é que no capítulo 6, as muralhas caem. Fruto da perseverança do povo. De fazer à risca aquilo que Deus determinou. Tá bom? Capítulo 7. A desobediência de Acã. Israel é derrotado pelos defensores de Ai, que é uma cidadezinha bem menor que Jericó, bem mais fraca. E aí, Acã e sua família e seus servos e tudo quanto possuía foram apedrejados. É duro, né? Mas é aquilo que Deus havia ordenado, para que não se mexesse, não se tomasse nada de Jericó. Como havia acontecido, um paralelo é Corá, amém? Que também cometeu o mesmo pecado. Nos estudos que a gente fez anteriormente, né? A família de Corá também
pecou esse mesmo pecado da ganância, da cobiça e da desobediência. Capítulo 8, a conquista de Ai. É uma conquista interessante porque ela envolve uma estratégia. Aqui as novelas gostaram de frisar essa parte. Porque aqui você tem aventura, você tem a questão da estratégia. Então, basicamente é o seguinte, eles dividiram o exército, uma parte veio pelo fundo da cidade, a outra parte chamou atenção na frente, fez que fugiu, todo mundo que estava defendendo a cidade saiu de dentro da cidade e quem tinha chegado lá pelo fundo entrou. Estratégia. E assim conquistaram Ai. Interessante que fizeram também um altar em agradecimento, onde ofereceram holocaustos e oferendas ao Senhor. E aí, vamos lá, uma pérola, capítulo 8, versículo 32, que me chamou a atenção. Quem pode ler, por favor? Não é exatamente a primeira cópia, né? Porque as primeiras tábuas da lei elas tinham sido quebradas, então aí tem as segundas tábuas da lei, então vamos dizer que essa aqui, tudo bem, é a primeira cópia, né? Muito bom. Então Josué sabia escrever, ele pode ter sido sim o autor do livro, mas nós vamos ver que ele não tem como narrar os acontecimentos relacionados com a sua morte. Então, há uma testemunha também que participa desse livro, amém? Muito bem, capítulo 9, a gente não precisa ler versículo, mas guarda com você. O povo de Deus estava fazendo coisas impossíveis do ponto de vista humano. As conquistas eram inacreditáveis. Jericó, então, foi algo que abalou o mundo, aquele pedaço de mundo. E tem um pessoal muito esperto, o pessoal de Gibeão, que vai, arma uma estratégia, finge ser algo que não é, se aproxima do povo de Deus e acaba fazendo o quê? Um pacto, uma aliança de não agressão. Olha, a gente é de uma terra distante, é tão distante que as coisas que a gente trouxe se estragou. Mentira. Guarda com você, irmão. Esse tipo de coisa acontece no dia a dia. E aqui há uma falha do povo de Deus. Que falha seria essa? Você é capaz de me dizer? Acreditou na mentira. Orou a Deus perguntando se era para fazer. Exatamente. Guarda com você que nós vamos discutir isso melhor aí, é um dos pontos de reflexão, tá bom? Capítulo 10, vamos dar uma acelerada aqui. 5 reis de Canaã se levantam contra Gideão. Mas aí é o seguinte, né? Como assim fizeram uma aliança e vão ser... Não, como assim? Esse pessoal de Gideão aí vai ser poupado? Não. Vamos atacar esse pessoal. Só que quando esse pessoal é atacado, para quem que eles vão buscar apoio? Para quem que eles correm? Para Josué, para o povo de Deus. E aí o povo de Deus tem que fazer o quê? Defendê-los por conta da aliança. Então olha como é importante a gente saber com quem a gente está fazendo aliança. Com quem a gente se associa. Porque, meu amigo, meu irmão, minha irmã, se você fez uma aliança, tem que cumprir a sua aliança. Seja boa, seja má. Por isso que é importante meditar, buscar em Deus, mas a gente vai falar melhor sobre isso. Acho que seria passar no primeiro momento, eles acreditaram que a aliança era boa. Vocês vão carregar e vão cortar a lenha. Então, sempre tem um atrativo, percebe? Sempre tem um atrativo. E a gente às vezes se pergunta, como é que pessoas caem nos golpes hoje? Como é que a gente cai em... Como é que hoje, com toda a informação possível,
Tem gente que ainda cai no golpe do bilhete premiado. Um golpe que desde que loteria é loteria, tem um golpe do bilhete premiado. Como é possível? É aquela história, né? É bom demais para ser verdade, mas a pessoa tenta, a pessoa vai. Então, vamos lá. Os 5 reis se levantam e nesse dia acontece um dos mais espetaculares sinais e milagres que Deus fez. Que para mim é um dos mais espetaculares. Porque o tempo parou. Interessante que foi Josué que falou. Sol, fica parado aí onde você está. Lua, fica parado aí onde você está. E Deus honrou a palavra do seu servo. Deus tomou para ele aquelas palavras e fez. Então vejo ali muita ousadia de Josué. Muita ousadia. E o fato é que Deus providenciou a luz que ele precisava. Porque ali, os 5 reis estavam derrotados já, mas eles precisavam ser eliminados. E não havia tempo hábil para concluir a missão. Porque acabou a luz natural, não tinha mais como fazer. Cessava ali a batalha. Então Josué precisava de luz. Como Deus providenciou essa luz, irmãos? Eu não sei como, mas aconteceu. E aí, se o sol parou, ou se toda a terra parou, você tem que pensar na grandiosidade disso. Quantas leis da física tiveram que ser anuladas ali? Todas. Toda a harmonia do mundo teve que ser anulado diante do poder de Deus. Existem diversas especulações sobre isso, eu não vou entrar em nenhuma delas porque não é esse o foco, amém? Parece há muitos anos atrás, eu vi que realmente é uma defasagem, né? Na hora que o sol está É provável, tem muita matéria sobre isso. O fato é que um dos milagres mais incríveis de Deus está relatado aqui, no capítulo 10 do livro de Josué. E na sequência, à medida que esses 5 reis são derrotados, as suas cidades são conquistadas. Então é um momento assim de expansão muito grande. E é um acontecimento que vai abalar toda a região. No capítulo 11 nós temos a reação de outros reis diante daquilo que estava acontecendo. Mais ou menos assim, né? Tipo uma ONU, tipo um conselho da região ali, falou: gente, temos que parar esse povo, porque olha o que eles estão fazendo. Tomaram conta do outro lado do Jordão, atravessaram o rio a seco, derrubaram as mulheres de Jericó, fizeram aliança com Gideão, Gideão foi atacado e eles derrotaram 5 reis que atacaram Gideão. E aí, temos que fazer alguma coisa. E esses reis então fazem um levante. E o que acontece? O capítulo 12 mostra que todos eles são derrotados. 31 reis, representando 31 territórios ou reinos, são derrotados. Agora eu vou avançar mais ainda. Capítulo 13. Ainda existe terra não conquistada. Por favor, um abençoado aí. Capítulo 13, 1 e 2. Era Josué, porém, já idoso, entrado em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda não tive uma terra que poupasse possuir. Esta é a terra ainda não conquistada, todas as regiões dos filisteus e toda a Judéia. Ué, como assim? Ainda tem coisa para conquistar? Tem. Acabou os planos de Deus para a tua vida, irmão? Não. Ainda tem coisa que Deus vai fazer com você? Sim. Fique atento. Não entra numa área de conforto, achando que o que Deus fez contigo até agora é o suficiente. Porque Ele pode ter mais para você.
para nós como igreja. Amém? Capítulo 14, Caleb, aqui é interessante, né? Caleb com 85 anos, finalmente recebe a sua herança, Hebrom. No capítulo 15 nós temos os limites da herança da tribo de Judá. E aí é uma extensa narrativa de até onde vai a terra, ela cruza aqui, ela faz a curva ali, ela vai até, né? E aí você tem a conquista de Hebrom. Uma curiosidade, quando você vê na Bíblia Mar Grande, está falando do Mediterrâneo. Está falando do Mediterrâneo, que é o oceano que divide a Europa da África. E beira ali também o Oriente Médio. Fala de Jebus. Jebus é a atual Jerusalém. Naquela época de Josué, Jerusalém não tinha esse nome, era Jebus. Uma curiosidade, ela não será conquistada no tempo de Josué. Quem vai tomar posse de Jebus é o rei Davi. 400 anos aproximadamente depois, amém? No capítulo 16 fala da herança dos filhos de Josué, Manassés e Efraim. Capítulo 17, olha o absurdo, nós vamos ouvir queixas sobre a herança dos filhos de Josué ser insuficiente para povo numeroso. Oi? Desculpa, eu falei Josué, né? Mas é José mesmo. É José. Se eu falei Josué, eu falei errado, me desculpe. Então é isso aí, vamos seguir. Olha, no capítulo 18 nós vemos terras ainda por dividir. O versículo 3 do 18 é uma pérola. Eu vou ler aqui para os irmãos. E disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? Guarda essa pérola porque nós vamos refletir sobre ela, tá bom? Nas classes. Fala também da herança de Benjamim. Capítulo 19, tem um versículo que é o último. E assim acabaram de repartir as terras. Veja que repartir não é o mesmo que conquistar. Repartir é o seguinte: você tem a escritura na tua mão, mas você tem que tomar posse. Tá? Capítulo 20, o Senhor determina que sejam designadas 6 cidades de refúgio. Estamos entrando aqui nos ajustes finais e concluindo também a aula. Era importante ter cidades para pessoas poderem se refugiar. Vocês souberam do caso que teve do rapaz que foi pego roubando ou tentando roubar, e ele correu aqui para a igreja e tentou se refugiar aqui. As pessoas veem a casa de Deus como um lugar de refúgio, segurança. Pode falar o que quiser, irmão. O mundo lá fora pode não ligar para a palavra de Deus, desprezar os seus conselhos, blasfemar, fazer piada, pelo amor de Deus, irmãos. Tem grupo aí que se diz artístico, fazendo blasfêmia, coisa muito séria, e ganhando prêmios internacionais. Esse é o mundo que a gente vive, irmão, não se iluda. Mas quando a coisa aperta, quando o calo aperta, quando o pânico vem, quando o desespero bate a porta, aonde a pessoa corre? Corre para Deus, para a sua casa. Vamos seguir aqui. Capítulo 21, 48 cidades para os levitas morarem. Os levitas não receberam terras, mas os levitas precisavam morar em algum lugar. Eles precisavam ter residência, eles precisavam, estar num lugar minimamente com alguma infraestrutura. Os levitas não iam ter terra para tirar o seu sustento, porque a palavra diz que o Senhor é a herança dos levitas. Eu acho lindo esse versículo. O Senhor é a herança deles. Mas eles tinham que ter as cidades para poder morar.
No capítulo 21 tem a pérola que para mim é a síntese do livro de Josué. Tudo se cumpriu. No capítulo 22, guerreiros de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés finalmente pode voltar para casa. Vocês se lembram que lá no começo da conquista, os guerreiros daqueles que já haviam recebido as terras a oriente do Jordão foram recrutados. Por quê? Porque os seus irmãos ainda não haviam tomado posse. As outras tribos, filhas de José, ainda não haviam tomado posse. Mas aqui eles podem voltar para casa, porque havia cumprido a missão. E aqui acontece uma coisa importante que eu não posso deixar de falar. Esse pessoal, quando eles vão lá para a terra deles, os filhos de Gade, os filhos de Gerson, os filhos de Ruben, os filhos de Gade e metade da tribo dos filhos de Manassés, quando vão lá na terra deles, eles se preocupam com uma coisa que foi mal interpretada e quase gerou a primeira guerra civil no meio das tribos de Israel. Eles levantaram um altar. Só que quando o resto do povo ficou sabendo, falou: como assim levantar um altar? Não pode, isso é blasfêmia. Não é de qualquer jeito. Tem as ordenanças, cadê o Levítico? Fizeram de acordo com o Levítico? E aí levantaram um monte de questionamentos. Vamos lá atacar eles. Não pode. Chegando lá, eles explicaram: calma, gente. Nós fizemos isso porque nós temos uma preocupação. E se os vossos filhos no futuro questionar os nossos filhos sobre a nossa identidade com Deus? Porque nós estamos num lugar aqui meio ermo, meio afastado de vocês. Então esse altar que a gente fez é um altar de testemunha. É um altar para a gente, é memorial. É para a gente nunca se esquecer de quem nós somos perante Deus. Quase deu uma guerra civil, né? Esse livro realmente é cheio de aventura. Capítulo 23, conselhos e advertências. Capítulo 24, recordando os grandes feitos do Senhor. E aqui tem uma outra pérola, né? Josué, ele faz o povo lembrar de tudo que havia acontecido. E aí ele coloca diante de povo a ordenança de Deus. Vamos ler o 24:14, por favor, para a gente encerrar. Servir ao Senhor, seguir os seus mandamentos, deitai fora os ídolos, porque uma parte do povo, irmãos, uma parte do povo cananeu permaneceu ali, não foi totalmente subjugado. E aconteceu que o povo de Deus começou a casar-se, né, dando as suas filhas e filhos em casamento com esses povos. Mas Deus já tinha uma ordenança: não se contamine com isso. Não sigam esses falsos ídolos. E aí, depois da ordenança, vem o quê? A gente é obrigado a fazer alguma coisa, irmãos? Pensa comigo, a gente é obrigado? Depois da ordenança, Josué fala a escolha. Capítulo 15, versículo 15. Alguém leia, por favor. Mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, como líder, ele deixou claro qual era a ordenança, deixou claro que ninguém era obrigado. Escolhei. Faz agora uma escolha. Toma uma posição. Se posiciona. Uma vez eu vi que o muro, não existe muro. Uma vez eu ouvi isso. Não existe muro. As pessoas acham que o muro, o lugar que você não toma decisões, é largo, que você pode ficar confortável. Não é. O muro é um fio de navalha.
tão fino quanto um fio de uma navalha que não pode ser afiado de qualquer forma, porque senão estraga. O muro, na verdade, não existe. Ou você está de um lado ou você está do outro. Tem que tomar uma posição. E Josué falou: povo, toma uma posição. Escolhe. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o exemplo que o líder deu. Amém? E com isso a gente fecha. Passa o próximo slide, por gentileza. Pois não. Eu me lembrei que eu tenho uma está lembrando do passado. Na casa da minha mãe, ela tinha 2 fotos, quadros, moldado, bonito, Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Maria. Certo. Ela servia a Jesus e a Maria, né? Eu fiquei pensando aqui, esse povo que saiu do Egito, eles carregaram alguns deuses, porque ele fala que vocês trouxeram seus pais. E às vezes a gente fica ligado a um passado que a gente nem teve experiência com ele. Por exemplo, Maria não fez nada por mim. Mas, quando fala de Maria, a gente pensa logo na adoração que as pessoas têm a Maria, né? Porque aprenderam de alguma maneira, aquela imagem lá da Maria sagrada. E eu acho que isso aí é muito importante para nós mesmos que viemos de uma religião arcaica e não conseguimos encontrar o Cristo ressuscitado, seja só aí. Nesses momentos que a gente vê a importância da reforma, a importância que teve o Martinho Lutero e todos aqueles que aprimoraram o trabalho de Deus, no sentido de que você tem que focar na palavra, porque tem muita coisa que é tradição, certo? Tem muita coisa que está fora da palavra. Então, assim, e são coisas delicadas, né, irmã? São coisas delicadas, coisas que a gente tem que tratar com muito cuidado. Porém, é preciso fazer uma escolha. É preciso se posicionar. E Deus dá o caminho. E nos dá, além de dar o caminho, nos dá a escolha. A escolha também está com a gente. Né? Que nós possamos fazer sábia escolha de seguir os caminhos de Deus. Então vamos lá, pessoal. Eu trouxe aqui um mapa, infelizmente ficou pequenininho, tá? Infelizmente ficou pequenininho. Eu sempre quis comparar a terra prometida com o atual Estado de Israel. Eu sempre tive essa curiosidade. E acabou que eu tive a oportunidade de fazer isso agora. O que a gente percebe aí, eu vou tentar falar sem ver, para não ficar de costas para os irmãos. A diferença de receber uma escritura e tomar posse. Alguns escritores vão dizer, e na verdade a palavra de Deus diz, que se você olhar Judá ali, ó, prometido para Judá, Judá é aquela, se eu tivesse um pointer aqui ficava mais fácil, mas não me preparei tão bem assim. Judá é aquela mancha maior que está embaixo ali, e no meio de Judá tem a tribo de Simeão. Ali é o sul da terra prometida. A palavra diz que o limite de Judá era até o Mar Grande, até o Mediterrâneo. Só que tem um povo ali que não chegou a ser totalmente conquistado. Tem os filisteus ali. E se você olhar hoje... Boa, obrigado. Se você olhar hoje no mapa atual de Israel, quem é que está ali? A faixa de Gaza. Então, troca para o mapa atual de Israel, por favor. Você vê que tem um pedacinho ali, ó, que está claro, está vendo ali? Só que Deus havia prometido para Judá que o limite ocidental era o Mar Grande. Não tem que ter aquele pedacinho ali. Bom, é só uma curiosidade. Outra curiosidade, Caleb, né, finalmente recebeu sua cidade. A sua cidade, o seu campo em volta da cidade e todas as cercanias em volta de Hebron. Hebron, como Caleb era da tribo de Judá, Hebron está ali no meio daquela mancha escura, mais para baixo. Só que Hebron virou uma cidade de refúgio. E também uma cidade de levitas. Então Caleb acabou ficando com um campo
em volta de Hebrom e as aldeias em volta de Hebrom. Porque a cidade de Hebrom virou uma cidade levita. Tá bom? E com isso eu chamo a reflexão. A primeira reflexão: você se considera uma pessoa automotivada? Esse termo automotivação, ele é hoje usado muitíssimo, irmãos. Num processo de seleção, as pessoas que recrutam, elas vão ficar de olho para ver sinais se aquele que está sendo entrevistado é uma pessoa que tem potencial de ser automotivado. Mas a gente vai debater sobre isso, estudar sobre isso nos grupos, tá bem? De onde você tira ou busca motivação para superar os problemas e continuar caminhando? E tem até uma referência para ajudar na hora de debater, tá? A segunda reflexão: você tem consciência dos dons que Deus deu, que Deus lhe deu para fazer a sua obra? Você sente que algum dom está aguardando para ser conquistado? É assim, né? Você recebeu, você sabe disso, mas está parado. Reflita sobre isso. E o terceiro: você costuma buscar no Senhor orientação antes de tomar alguma decisão na sua vida? Essa aqui eu vou cair muito nessa daqui. Você costuma buscar orientação antes? Porque depois é socorro, né? Não é orientação. Amém? Obrigado, irmãos.